Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor. Ontem eu não deu para ouvir, estava meio cansada, precisava dar uma descansada. Quando eu estou muito cansada, eu não tenho vontade de falar, aí eu não consigo falar, mas ontem eu precisava dar uma descansada mesmo. Mas hoje é dia 5 de maio de 2025, 5/5, né? 5/5 de 2025. Estamos a 685 dias do término da geração da figueira. 685, ó, 5/5 de 2025, 685 dias do término da geração da figueira. Boa noite, Viviane Shalom. Boa noite, Maris, graça e paz, Val. Shalom, Simone, a todos que estão entrando aí. Meu muito boa noite. Que a paz do Senhor esteja na vida de todos. Hoje mais um dia não diferente, né? Com um monte de notícias, né? Um monte de notícias e Jerusalém pegando fogo, né? Os Houthis estão atacando Jerusalém, Shalom, Andréia. E eu aconselho vocês ouvirem o Rabino Shapira, tá? Não esqueçam, ouvir o Rabino Shapira. Ele está falando sobre os Houthis, o que são os Houthis, né? Os Houthis são edomitas. E ele fala que esse ataque que eles estão fazendo é o sinal da breve vinda de Jesus. Entendeu? É que eu não vou comentar muito porque eu ouvi uma vez só. E eu preciso ouvir mais vezes para poder assimilar, para poder comentar. Então eu não tenho como comentar, mas vão lá no canal do Rabino Shapira. Eu não sei se está já em português, mas está em espanhol. Eu já ouvi. Boa noite, Graciele. Eu já ouvi ele hoje aqui, ó. São 19 minutos aqui, esse segundo aqui, ó. Tá vendo, ó? Rabino Shapira, tá? É esse aqui. Escutem lá. A caída de Edom decodificada. É o código para a volta de Jesus. Acabei de começar, Graciele. Acabei de entrar aqui agora. Ainda tô com a minha garganta meio ruim, mas vamos lá. Mas, irmãos, eu descobri. Boa noite, Patrícia. Eu descobri como é que diz? Eu descobri um irmão na internet. Eu acho que Deus leva a gente, né? Deus leva a gente a conhecer para a gente poder entender, aprender um pouco mais, né? Boa noite, Rose. Boa noite, Joelisa. Boa noite, Aline. Shalom, Sandra. E eu descobri um irmão que ele é, como é que diz, um americano, mas ele fala em espanhol. Então ele faz lives tanto em inglês como em espanhol. E ele ama os números da Bíblia, então ele pesquisa a numerologia bíblica. E hoje ele falou uma coisa muito interessante. Boa noite, Vanilza. Vanise, né? Vanise, olha, Vanilza. Eu queria que, se vocês puderem, anota aí, muito interessante o que ele falou, né? Porque ele vai dando a numerologia, ele vai descobrindo, é incrível. Ele faz cada comparação que eu fico assim, eu fico, como é que eu posso dizer? Eu me sinto muito feliz de poder ouvir, de estar ouvindo, né? De poder aprender, porque a gente aprende todo dia, né? Não importa a idade que você tenha, você vai aprender até o dia que você fechar os olhos, entendeu? É muito, muito entendimento, né? Muita gente sábia que tem nesse mundo, muita gente sábia mesmo, entendeu? E a gente louva a Deus pela sabedoria dos irmãos, né? Eu gosto muito de ouvir irmãos sábios. E ele estava falando o seguinte, sobre Isaac. Você sabe com quantos anos Isaac casou? Shalom, Neninha. Vocês sabem com quantos anos Isaac casou? Vocês sabem? Alguém aí sabe? Pode dizer?
Com quantos anos Isaac casou? Acho que ninguém aí foi ver, né? Mas Isaac casou com 40 anos. Então presta atenção no raciocínio. Eu vou aprendendo lá e vou trazendo para vocês. A gente sabe que Deus deixou 120 jubileus para o homem se arrepender, não é isso? Tá lá no livro de... Como é que chama? No livro de... Oh, Senhor, misericórdia. No livro de Gênesis, né? Deus deu limite para o homem, 120 anos. O que é esses 120 anos? Quando você lê o livro de Jubileus, você entende, presta atenção, você entende que Deus conta os anos a cada 50 anos. Tanto que nos 50 anos em Israel, toda vez que faz 50 anos, as terras são devolvidas para os seus antigos donos, os escravos deixam de ser escravos, há uma volta ao que era antes a cada 50 anos. As dívidas são perdoadas, entendeu? Então Deus trabalha não como nós, ele trabalha a terra por períodos de jubileus, de 50 anos. Então presta atenção no raciocínio. 120 jubileus são 6.000 anos, então são 120, tá? 120 anos para o Senhor, Sara. São 120 vezes 50, que vai dar 6.000. E nessa contagem, Isaac se casa aos 40 anos. Vocês sabem que Isaac ele é um protótipo de Cristo, né? Isaac, ele é... Tanto que Deus pediu Isaac para Abraão. O único filho de Abraão era Isaac, né? O filho da promessa. Não estou falando o filho, o outro lá, não. Estou falando daquele que era da promessa, o que Deus prometeu. O outro Deus não prometeu. E ele pede para que Abraão sacrifique o seu filho por amor a Deus, né? E Abraão vai e leva Isaac para ser sacrificado. E o que Deus está querendo mostrar para nós? Boa noite, Fernanda. O que Deus está querendo mostrar para nós? Que ele também ia sacrificar o filho dele, o único, unigênito filho dele, para nos salvar, não é isso? Então tá. Então Isaac nasce, né? Com 38 anos, Isaac é levado para ser sacrificado. Presta atenção, 38 anos Isaac tinha. A mãe dele morre e ele, aos 40 anos, o pai manda buscar uma esposa para ele. Boa noite, Aline. O pai, Abraão manda que, como é que é o nome dele? Que Eliezer vá buscar uma esposa para Isaac. Presta atenção, raciocina aí. Se Isaac, ele perfigura Jesus Cristo, Rebeca perfigura quem? Ela é a menção de quem? Vocês já pararam para pensar nisso? Presta atenção. Isaac, ele como é que diz? Aquilo que Cristo vai ser. Presta atenção. Aos 40 anos, Abraão manda que Eliezer vá buscar uma esposa para ele na casa do irmão de Rebeca. Da família de Abraão. Desculpa, da família de Abraão, estou fazendo confusão aqui. Então, Rebeca é a igreja. Ela é a igreja, ela perfigura a igreja. Então, presta atenção. Olha isso. 40 anos, exatamente, a noiva. 40 anos vezes 50. Quanto dá 40 anos vezes 50? Faz a conta aí. 40 vezes 50. Quanto que dá? Alguém já fez a conta? Faz aí, irmãos. 40 vezes 50. Quanto que dá? Alguém se manifesta na matemática? Ninguém fez ainda? Então, 40 vezes 50 vai dar 2.000 anos. 2.000 anos.
Isso, 2000, mais um zero, Leninha, mais um zero, 2000. Saúde para você também, Aline, seja bem-vinda, minha irmã. Para você também, um abraço bem apertado, abraço de ursa. 2000 anos, 2000 anos, presta atenção. Olha isso aqui, quando Jesus esteve com os samaritanos, que ele conversou com a mulher samaritana, quantos dias Jesus ficou em Samaria pregando o evangelho? Vocês sabem? Vamos lá, gente, vamos funcionar a cabeça. Tranquilo, Deninha. Quantos dias Jesus ficou em Samaria pregando o evangelho depois que ele, como é que diz? Que ele conversou com a mulher samaritana? 2 dias. Um ano para Deus, um dia para Deus é quanto? Um dia para nós é quanto tempo para Deus? Um dia para nós, quanto tempo para Deus? Não, 1000 anos para nós é quanto tempo para Deus? 1000 anos para nós é quanto? Isso, obrigado, Leninha. 1000 anos para a gente, quantos dias é para Deus? 2 dias, então. Mas olha aqui, ó. 1000 anos para nós é quantos dias para Deus? Um dia para nós, exatamente 1000 anos. 1000 anos para Deus. Então, 2000 anos. 2000 anos é o tempo em que a graça foi estendida para os gentios. Quer ver outra coisa? Por que o samaritano, né? Como Jesus, né? 2 vezes Jesus tem contato sério com os samaritanos, né? Na parábola do bom samaritano, quantos dias ele deixa aquele judeu que está caído na estrada, que ninguém pegou ele, o sacerdote não deu mão para ele, eu acho que ele devia ser um judeu, porque ele estava ali na terra, né? Mas vamos lá, vamos que não seja judeu. Mas o sacerdote não olhou, o levita não olhou, ninguém olhou para aquele homem, mas o samaritano passou, pegou aquele homem e levou ele para a estalagem. Quantos dias ele ficou na estalagem? Ele pagou quantos dias na estalagem? 2 dias, né? 2 dias. Olha só, 2 dias Jesus pregou em Samaria, 2 dias o bom samaritano deixou aquele homem para ser, como é que diz? Para ser cuidado pelo estalageiro. 2 dias, então, um dia para Deus é 1000 anos para nós. Então, 2 dias Isaac tinha quando casou com Rebeca. Ele casou, presta atenção, com 40 anos, que perfaz 2000 anos. Presta atenção. 2 dias, 2000 anos a samaritana, 2000 anos aquele homem esperando o bom samaritano voltar. E Rebeca, quando vê Isaac, ela coloca o véu na frente, ela desce do cavalo e vai ao encontro de Isaac. Para onde é que Isaac leva ela? Para a tenda de quem? De Rebeca, ou de Sara. Gente, eu já estou com a minha cabeça só pela misericórdia. Ele leva Rebeca para a tenda de Sara. Entendeu? Quer dizer, ele leva Rebeca para o concerto que Deus deu, para a promessa, porque Deus deu promessa para Sara. Tá entendendo? Que coisa mais linda, né? Eu vou pegar outras coisas desse irmão para passar para vocês. Eu achei isso maravilhoso. Como se confirma os 2000 anos que nós temos. E esses 2000 anos estão acabando. Paz, Vânia. Aí eu não sei se eu dei paz para ela ainda. Nós estamos aí, irmãos, na vinda de Jesus. Agora vendo o Rabino Shapira. Não deixem de ver o Rabino Shapira. Ele dizendo que esse ataque dos Houthis, né? Agora,
ontem e hoje, né? Lenin, eu não sei o nome dele. Eu não sei o nome dele. Ele é em espanhol. Ele é um americano que fala em espanhol. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Peraí. E ele é uma bênção. Ele é tudo por. Ele estuda os números na Bíblia. É muito interessante. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se eu acho o canal dele. Só um minuto. Deixa eu ver se eu acho. Cadê ele? Calendário, não é o calendário profético. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Peraí, só um minuto, porque às vezes é tanto vídeo que eu escuto que eu acabo me perdendo. De tanto que tem. Até que hoje eu nem escutei direito, porque não deu muito tempo. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa, eu não tô achando. Peraí, deixa eu olhar de novo aqui na minha lista. Ver tudo. Peraí. Gente, cadê ele? Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, não é. Gente, eu vou achar. Amanhã eu passo para vocês, tá? Eu passo para vocês amanhã. Mas é muito interessante. Deixa eu ver se ele tá na lista. Gostado. Não gravou hoje o que eu escutei dele. Ah, não. Tá aqui, ó. É Daniel Man Churchill. É esse careca aqui, ó. Opa, é o canal dele. Peraí, é o canal dele em espanhol. Daniel. Eu não sei o nome dele, tá? Daniel Man. Quer dizer, o novo homem, igreja o novo homem, em espanhol. The New Man Church, sei lá como é que fala em inglês, eu não sei falar inglês. Mas ele é uma bênção, ele estuda sobre a numerologia da Bíblia. E é coisa linda, é coisa linda. Ele mostra como que Deus trabalha com os números, né? E Satanás quer ser igual, né? Satanás quer ser igual. Mas vamos lá, irmãos. Nós estamos aí acontecendo muita coisa no Brasil, né? Eu vou ler uma palavra aqui hoje que fala alguma coisa sobre isso. Nós estamos vendo aí os velhinhos foram roubados, né? Os velhinhos foram roubados por essa trupe. Isso, esse mesmo. Essa mesmo, The New Man Church. Isso, é isso mesmo. Acho que é Church, né? Acho que é isso. É esse aí, é esse canal aí, tá? É em espanhol, tá, gente? Espanhol, porque tem o inglês também, tá? E nós estamos vendo aí, né? Uma roubalheira que tá quebrar no país, né? Isso é proposital, isso é já para final de tempos, não tenho dúvida disso. Esse Senaqueribe aí que tá morto, né? Que não, nem é ele mais, é outro, né? É church, eu sei que é igreja, eu sei. É o novo homem, né? A igreja com o novo homem deve ser alguma coisa assim, né? Man é homem, new é novo, né? O novo homem, igreja, deve ser alguma coisa assim. Então, nós estamos vendo aí, né? O roubo que houve, né? E tá tendo mais, são mais de 90 milhões, pra vocês terem ideia, mais de 90 milhões. A coisa é muito séria, mais séria do que nós estamos imaginando. E eu estava lendo aqui a palavra, e eu queria, paz, doutor Ivânio, e eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Isaías 11. Eu quero colocar aqui, porque eu não sei se vocês ficam indignados, mas eu fico indignada. Apesar de saber que tudo isso aí é para a vinda de Jesus, apesar de tudo, mas eu fico indignada de ver como é que pode homens
que não trabalham, não fazem nada, trabalham por mal, podem roubar pessoas tão pobres como eles roubaram. Podem tirar de pessoas assalariadas, pessoas que vivem em cima de uma cama, pessoas que não sabem ler nem escrever. Como é que eles têm coragem? Ainda diz que eles são o pai dos pobres. Ainda tem a coragem de dizer isso. Que são o pai dos pobres, né? Igreja do Novo Homem, a tradução. É isso aí, é isso aí. É Igreja do Novo Homem. É Novo Homem Church, né? Novo Homem Church. Church, né? Novo Homem Igreja, no caso, né? Se for colocar literal ali. Mas esse daí, só que ele não é escrito em português, tá, gente? É escrito em inglês e na frente espanhol, tá? Então, prestem atenção, eu queria que vocês prestassem atenção aqui em Isaías 11. Diz assim: no entanto, um ramo emergirá, o intuito é esse, destruir. No entanto, um ramo emergirá do tronco de Jessé. Quem é que vai emergir do tronco de Jessé? Jesus. Né? É Jesus o Senhor. Ele que vem. Ele que vai emergir. Um broto crescerá das suas raízes. O Espírito de Adonai repousará sobre ele. Eu estou lendo na tradução judaica, que é a melhor tradução nesse texto aqui, é ela, tá? A melhor tradução é esse aqui. Olha aqui, ó, que fala sobre os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito do conhecimento e do temor de Adonai. Ele será inspirado pelo temor de Adonai. Ele não julgará pelo que seus olhos veem, nem decidirá pelo que seus ouvidos ouvem, mas julgará o empobrecido com justiça. Isso aqui me tocou profundamente. Eu vou ler de novo para você entender. Ele não julgará, versículo 3. Ele será inspirado pelo temor de Adonai. Shalom, Joelma. Ele não julgará pelo que seus olhos veem, porque ele estava como homem, né? Nem decidirá pelo que seus ouvidos ouvem, mas julgará o empobrecido com justiça. Irmãos, se você estudar o que é essa elite satânica, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se você estudar o que essa elite satânica faz, se você estudar o que Satanás faz, presta atenção. O diabo veio matar, roubar e destruir, por quê? Porque ele tem ódio de nós. Ele tem horror das nossas vidas. Ele tem pavor de nós. Então, o que ele puder fazer para acabar conosco, principalmente com aqueles que são descendência do Todo-Poderoso. O que a senhora quer dizer com isso, irmã Ruth? Eu quero dizer o seguinte, que existe por aí uma descendência que não é do Todo-Poderoso. Não é o que eles dizem aí de Caim, não, tá? Não é nada com Caim, nada com Caim, nada. Mas são homens e mulheres que não têm parte com Deus. Lá em 6 de Gênesis, boa noite, Marisa, quer ver? Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 6. Quero que você entenda bem. Não, tô lá fora. Gênesis 6 diz assim, ó. Ela tava miando aí. Depois, a hora que ela chegar, ela deve estar lá no fundo. É a gatinha, tá, gente? Que ficou lá fora. Olha aqui, ó. Em Gênesis 6 diz isso aqui, ó. Presta atenção. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas.
E viram os filhos de Deus, esses filhos de Deus são os Binei Elohim, ou os anjos de alta categoria nos céus, tá? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, exatamente anjos. Vocês já viram? Quem aí já estudou mitologia grega? Já estudaram mitologia? Mitologia grega já? Pois é, a mitologia diz que eles eram deuses, né? E eu estava hoje ouvindo um rabino falar sobre isso. Existe uma casta existe uma casta de anjos que eram chamados de deuses. Existe uma casta de anjos que eram chamados de deuses. Eram esses anjos que vieram tomar conta da terra, que fala no livro de Enoque, 200 anjos, sentinelas. São anjos que têm poder. Presta atenção, são anjos que têm poder, são os que estão aqui em 6 de Gênesis. Não é o que o povo aí fala, descendência de Caim. Não, tem nada a ver com Caim isso aqui. Nada a ver com Caim. Eva nunca teve relacionamento com serpente, nunca. Presta atenção, isso aqui é 6 de Gênesis, que está no livro de Enoque. O livro de Enoque é um relato de 6 de Gênesis. Então disse o Senhor, não contenderei o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos, né? 120 jubileus. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então presta atenção ao raciocínio aqui. Depois que passou o dilúvio, isso continuou acontecendo. Isso continuou, tanto que Davi matou gigantes. Só que essa mistura que Satanás vem fazendo nos homens, ele conseguiu chegar como homens como nós, parece que são como nós, mas a carcaça, o que tem dentro deles é outra coisa. Eles não têm o sopro de Deus. Eles têm o sopro da terra. Exatamente, essa linhagem maligna. Esses 200 sentinelas, tá? 200 sentinelas. E por que eles fizeram isso? Para que Jesus não viesse. Entendeu? Para que Jesus, porque corrompendo os homens, Jesus não ia ter como vir, entendeu? Mas o que acontece hoje? Isso daí acontece de novo. Vocês estão achando que esses governantes do mundo são seres humanos? Vocês estão achando que aqueles artistas de Hollywood que nos impressionam tanto, né? Que nos fazem chorar, pelo menos a mim não faz mais, né? Fazia. Aqueles homens, se você olhar as fotos, tem fotos deles de 200 anos atrás. Tem fotos do Elon Musk de 200 anos atrás. Eles chamam de viajantes do tempo. O que é o viajante do tempo? É essa raça de gente. Eles preparam corpos para poder reencarnar nos corpos. São espíritos de Néfilins. Eles vão ficar aqui. Tanto que quando Jesus expulsa, né, os demônios do Gadareno, lembra dos demônios do Gadareno? Tá lembrado disso? Então, demônios, irmãos, demônios não são os anjos caídos. Demônios são espíritos que estão andando por aí, que quer tomar cachaça, quer comer pipoca. Tá entendendo? Eles é que reencarnam em corpos fabricados para eles poderem entrar. É maluco, né? A situação, né? Parece uma maluquice, né? Mas é. Mas tem, presta atenção, então tem esse grupo de gente. Esse grupo de gente, eles operam mais no hemisfério norte.
Esse grupo de gente opera mais no hemisfério norte. Mas tem aqueles humanos de verdade, que acham lindo a ação deles. Tá entendendo? Por exemplo, Britney Spears, não, como é que é o nome daquela outra, uma bonita, que era crente, que é artista, que é Pet, não sei, eu não lembro agora o nome dela, é uma bonita, morena. Eles que, exatamente, são eles que estão no centro espírita. Exatamente isso. Agora você pegou a charada do negócio. Então presta atenção. Porque os anjos caídos não fazem esse trabalho. Os anjos caídos mexem com a alta cúpula. Entendeu como é que é? Mas tem essa atriz. Eu vou citar ela porque é um fato. Ela quis ser como eles. E ela fez o quê? Ela vendeu a alma dela pro diabo. Então ela fica, a pessoa que quer ser como eles, ela vende a sua alma para Satanás. Ela faz o que o diabo mandar ela fazer, ela faz. Olha, tem a XX aqui do Brasil, né? X, né? XU, XA, lembra da XU, XA? Então, essa daí é uma delas. Exatamente, é Hilton, é essa mesmo. Eu não sei o que ela não sei o que ela é Hilton, não sei o nome dela direito, mas é Hilton, essa daí mesmo. Esses daqui do sul, não é essa daí não. Ela também é da turma, mas não chega tanto. Mas esse povo, né, essa XU, XA aí, ela fez esses, isso mesmo, Pérez Hilton, isso mesmo. Ela fez esses pactos também, então eles fazem, exatamente, eles fazem o que vier para ser iguais a eles. Então eles querem servir ao diabo como os Néfilim são servidos. Tá entendendo? Deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar para você os viajantes do tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho as fotos deles, só para vocês verem, tá? Viajantes do tempo. Ó, tá até aqui. Deixa eu ver aqui se eu... Imagens. Olha essa aqui, ó. Olha essa menina aqui, ó. A Greta, né? Olha ela aqui, ó. Há 150 anos atrás, ó. Ela aqui hoje, tá? Ela aqui há 150 anos atrás. Isso aqui não é um ser humano. Isso aqui não é um ser humano. Isso aqui é um Néfilim que reencarnou num corpo preparado para entrar. Tá entendendo? É isso que acontece. Esse negócio que eles colocam aí, que como é que diz? Presta atenção. Que o espírito que reencarna da mãe e do pai, em ser humano normal, não existe isso. Mas existe neles. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem que é esse aqui? É o presidente da União Soviética, da Rússia, né? Olha ele aqui, ó. Há quase 100 anos atrás, ó. Tá entendendo? Olha aí, ó. Aí você fala assim, não, irmã Ruth, é que parecia. Não, meu irmão, é ele. É o mesmo. Só mudou de carcaça. Eles procuram fazer a mesma carcaça. Entenderam? Isso são feitos em rituais satânicos, onde mulheres são preparadas para serem inseminadas, entendeu? Inseminadas para poderem, como é que diz, voltar aqui. Estão entendendo? O negócio é muito sério, gente. Eu já estudei isso aqui muito. Vocês não têm noção do que eu já estudei isso daqui. Todos os atores de Hollywood são isso daí. Olha esse aqui, ó. Lembra dele? De Volta para o Futuro, tá lembrado? Olha ele aqui, ó. Quase 200 anos antes. Tá entendendo, ó? Olha aí, ó. Pois é, o Sorini aí, é um deles. Também é um deles. Então, esse povo tem poder. Presta atenção. Olha aqui, ó. Aqui no versículo 3, no 4,
o Senhor vai julgar o empobrecido com justiça. Aonde eu quero chegar? Esse povo que não é gente, eles fazem, induzem aos Senaqueribes a agirem com maldade em cima das pessoas, dos seres humanos. Daqueles que são criaturas de Deus, aqueles que são criados por Deus. E eles fazem a pessoa ficar empobrecida. Vocês estão entendendo? Então, não são todos que eles conseguem fazer, mas a grande maioria do povo, por não conhecer a Deus, boa noite, Daniele, por não conhecer a Deus, por não ter a blindagem do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é clara, ela diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, naqueles que, presta atenção, que servem a Deus com coração fiel, Deus guarda. Não acontece essa entrada. Mas naqueles que não conhecem a Deus, que servem as imagens de escultura, servem coisas que não deveriam servir, esse povo atua por cima deles. Eles empobrecem. Você já viu que tem um monte de gente que entra no negócio, aí você fala assim: ai, mas Ruth, mas é que não soube negociar. Nem sempre. Muitas das vezes, Satanás entra e tira o tapete da pessoa. A coisa não deslancha. Fica sempre na mesma coisa. Deus às vezes permite, porque nós precisamos aprender algumas coisas. Eu quero que vocês entendam isso. Então, quem está regendo o mundo? Quando Jesus disse, presta atenção, quando Jesus diz: o mundo jaz no maligno, é isso aqui que ele está falando. Quando ele fala para os fariseus: vocês são raça de víboras. Por que ele fala isso para os fariseus? Você já parou para pensar? Vocês são raça de víboras. Por que será? Presta atenção. Por que será que a cúpula de Jerusalém não aceitava Jesus? Alguns como é que é o nome, gente? Fala aí o nome do pessoal. Alguns que eram fariseus, que eram mestres, né? Eu não lembro agora, teve um que sepultou Jesus, José de Arimateia, né? Nicodemos, eles procuravam Jesus porque eles criam em Jesus, mas os outros não. Por quê? Porque fazia parte disso aqui que eu acabei de falar para vocês. Não tô falando, esses daí também são. Esses daí também são. Tem os Askenazi, que são também, Askenazi são, entendeu? Aquela turminha lá dos hot vermelho, né? Os hot vermelho, são todos. Tanto que eles só se casam entre eles. As realezas do mundo, irmãos, são, na sua maioria, acredito que os daqui do Brasil não são. Mas aqueles que estão lá na Europa, a maioria deles são todos néfilins. Tanto que é chamada de realeza negra. Entendeu? Ali, meu irmão, eles precisam comer ouro. Entenderam? Você vai falar assim: mas Ruth, você é teoria da conspiração. Meu irmão, você pode achar o que você quiser. Eu estudo isso faz mais de 12 anos. E posso dizer para você, eu tenho certeza do que eu estou falando. Tenho certeza do que eu estou te falando. Então, eles enganam o povo de Deus. Eles tentam entrar nas igrejas. Eles entram nas igrejas, empobrecem o povo das igrejas. Só quem tem visão de águia, irmão, sai deles. Entendeu? Só quem tem visão de águia se consegue sair deles. Presta atenção, meus irmãos. Olha aqui, interessante isso. Diz no versículo 4: mas julgará o empobrecido com justiça dessa gente. Decidirá de modo imparcial pelos humildes da terra. Isso é Jesus.
decidirá de modo imparcial pelos humildes da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, quer dizer, com a sua justiça. Vara é justiça. E matará os ímpios com o sopro de seus lábios. Quem são os ímpios? São aqueles que quiseram ser igual aos néfilins. Quiseram ser igual à semente de Satanás na terra. Presta atenção. A semente que eu estou falando não é que veio de Caim. Presta atenção. Eu estou falando de 6 de Gênesis. 6 de Gênesis. Ali começa a semente da serpente. Entendeu? Exatamente. A maioria dos que falam disso é censurado. O vídeo cai. O vídeo cai. A justiça será o cinto em sua cintura. Jesus. A fidelidade, a faixa em torno de seus lábios. Agora nós vamos entrar, depois que Jesus fez a justiça, botou esses ímpios, porque é o seguinte, os Néfilim, não vai ter nem juízo para eles. Eles já vão direto, eles vão ser consumidos. Eles não vão nem para lago de fogo, eles vão ser consumidos. Porque eles não têm o Espírito de Deus dentro deles. Mas aqueles que seguiram o que eles faziam, aqueles que quiseram ser como eles, como o povo daqui do Brasil, os governos brasileiros, né? Que querem ser igual, precisa eliminar muita criança para poder conseguir o que eles querem. Aquele homem careca que veste aquela capa preta, sabe? Aquele homem careca que veste a bata preta. Então, aquele homem ali, ele é um aprendiz de Néfilim. Aquele homem é um aprendiz de Néfilim. É o que eles chamam de psicopata. Entendendo? O psicopata, ele é aprendiz de Néfilim. Ele é o homem incorporado pelo diabo. Entendendo? Incorporado por seres malignos. Mas ele é incorporado de uma forma que não é para todo mundo. Esses são chamados de psicopata. Todo psicopata, ele é o diabo em forma de gente. Tá entendendo? Eu não tô falando isso de... Gente, eu tô falando uma verdade. Tanto que dizem que o psicopata não tem cura. Por que ele não tem cura? Porque ele vendeu a alma dele pro Satanás. Se ele não vendeu, venderam ele. Se ele não vendeu, houve algum pacto na família que venderam ele. Por isso que fique esperto. Fique esperto com tudo que você está vendo. Por isso, nós precisamos ter inteligência. Exatamente, se afastar da lei do Altíssimo. É escolha. Irmãos, prestem atenção. Aqueles homens que estão ali, se você olhar para a cara daquele gordo, parece um sapo, né? Parece um sapo. E a cara do careca, você vai ver neles coisas que você não vê nos outros. Tem um outro lá também que vende a alma dele, um branquinho lá, né? Que tá lá na frente, que é o chefe de todos eles. Muito ritual satânico. Muito João de Deus junto, entendeu como é que é? Esses homens é que faz essa patifaria no país. Esses homens é que faz esse escândalo no país. Mas Jesus vem vindo julgar o empobrecido por eles. E ele vai pegar a causa dos humildes. Entendeu? Então, antes de Jesus voltar, eu acredito, exatamente, eu acredito que vem vindo um castigo muito grande. Um castigo muito grande. Porque o que eles estão fazendo não é brincadeira. Não é. Fora o povo que está preso, né? Fora o povo que está preso. A maioria do povo que está preso é todo crente. Eu acredito que Deus está fazendo uma revolução dentro da cadeia lá, né? Deus está convertendo muita gente, entendeu? Eu acredito que até quem segue essas regras absurdas vão responder. Só que esses que seguem as regras absurdas e têm o fôlego do Todo-Poderoso, esses vão para o lago de fogo e enxofre. Entendeu? O Néfilim não vai.
Por que que o Néfili não vai? Porque o Néfili, o sopro dele é aqui, entendeu? Ele foi colocado para transgredir, fazer as pessoas transgredirem. Exatamente, esse mesmo, Leninha. Eles foram colocados para fazer os filhos de Deus transgredir, entendeu? Então, eles não têm o sopro de vida do Todo-Poderoso, ele tem sopro de vida da terra, mas não do Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo, gente, o raciocínio? Estão entendendo? Eu estou aqui falando coisa com vocês que eu nem deveria estar falando, tá? Mas é que esse capítulo me chamou muito a atenção nessa parte. O versículo 4 e 5 me chamaram muita atenção. Mas na Bíblia, João Ferreira de Almeida não está na mesma tradução. Eu estou lendo na Bíblia hebraica, tá? Estou lendo na Bíblia hebraica. Eu vou ler mais uma vez para você entender. Versículo 3. Ele será inspirado pelo temor de Adonai, é Jesus. Ele não decidirá, não julgará pelos seus olhos, como seus olhos veem, nem decidirá pelo que os seus ouvidos ouvem, mas julgará o empobrecido com justiça. Decidirá de modo imparcial pelos humildes da terra. Ele ferirá a terra com vara de sua boca e matará os ímpios com o sopro dos seus lábios. São os que provaram, exatamente. Eles já estão aí, ó, há 1000 e 1000 e 1000 anos, entendeu? Há milhares de anos, né? Pelo menos 5 mil anos eles estão aí na terra. A justiça será o cinto da sua cintura, a fidelidade a faixa em torno de seus lábios. O lobo, olha aqui agora nós vamos entrar no reino milenar de Jesus. Olha que coisa linda. Então o Senhor vai fazer justiça. Lá em Apocalipse 11, versículo 18, diz assim, que ele vem vindo destruir aqueles que estão destruindo a terra. Quem é que está destruindo a terra? São os Néfilim, né? Os Néfilim misturado com os anjos caídos e misturado com aqueles que querem ser como eles. Entendeu? Esses são os que estão destruindo a terra. Por exemplo, Caco Schwab é um Néfilim. O Mosca é um Néfilim. Eu não tenho dúvida. O Trump já não é um Néfilim. O Trump não é um Néfilim. O filho dele eu acredito que seja. O filho dele eu acredito que seja. O Trump, ele é aquele que se enfiou para ficar rico. Se enfiou para ser poderoso. Entendeu? Presta atenção. O hemisfério norte, eles invadem o hemisfério norte. O hemisfério sul, eles têm os comandados deles no hemisfério sul. No hemisfério sul, no governo, não existe Néfilim. Existem comandados. Entendeu? Que vendem as suas almas para eles. Para poder ter poder, fama e subjugar o povo. Como você viu aqui, o Pudim é um Néfilim. O Pudim é um Néfilim. Tá entendendo? Olha agora, vamos entrar no milênio agora. Versículo 6. Vamos virar o disco, né? Então o Senhor já julgou, já colocou todo mundo para baixo dos pés. Olha que coisa linda agora. O lobo viverá com o cordeiro. Ai, eu não vejo a hora de ver isso. O leopardo se deitará com a criança. O bezerro, o leão jovem e o cordeiro cevado viverão juntos. Entendeu? Olha aqui, ó. Com a pequena criança a guiá-los. A vaca e o urso comerão juntos. Entendeu? Exatamente, filho caçula é. Exatamente. Seus jovens se deitarão juntos. O leão comerá palha com o boi. Como o boi. Uma criança brincará no buraco da cobra. A criança porá sua mão no ninho da víbora. Eles não ferirão nem destruirão. Em lugar algum na minha montanha sagrada, pois a terra será cheia. Lembra da montanha que Satanás tomava conta? Que ele queria subir mais ainda para ser sobre os anjos de Deus, ser adorado como Deus era adorado? Olha aqui, ó.
em lugar algum na minha montanha sagrada, pois a terra será cheia do conhecimento de Adonai, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé, Jesus, será como a bandeira para os povos. Os gentios a procurarão, e o lugar onde ela descansa será glorioso. Naquele dia, Adonai levantará a mão novamente pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, de Ashur, do Egito, de Pátrios, da Etiópia, de Eilã, do Shinar, Shinar é China, Eilã é a Pérsia, de Ramate, das regiões costeiras do mar. Ele içará uma bandeira para os gentios, reunirá os dispersos de Israel e juntará os espalhados de Judá, dos 4 cantos da terra. Isso aqui, irmãos, a hora que o juízo do trono, o trono de Cristo for instalado, os anjos vão para os 4 cantos da terra juntar todos aqueles que lutaram contra a besta. Ele pode ser um goim, que é um gentil, judeu, as tribos esparramadas na casa de Israel. Vai ser literal, isso é literal, minha irmã, isso é literal. O ciúme de Efraim cessará. Os molestadores de Judá serão cortados. Efraim não terá mais inveja de Judá. Irmãos, a gente não tem uns irmãos que têm inveja da gente? Que a gente precisa se afastar aqui na terra para poder andar direito? Não tem uns aí? Pois é, todo vai para o céu. Deus vai salvar. Sabe por quê? Efraim não terá mais inveja de Judá. Isso vai acontecer com a gente. Porque também estão servindo ao Senhor, mas tem, infelizmente, essa coisa ruim de ter inveja, né? Às vezes, ficando longe, a inveja vai embora. Mas quando, na volta de Cristo, que nós formos transformados, essas picuinhas vão acabar. E nós vamos poder viver junto daquele que hoje nós não podemos viver junto. Entendeu? Shalom, Luciana. Seja bem-vinda, minha irmã. E Judá não provocará mais Efraim. Eles descerão sobre os flancos da Filistia e do oeste. Saquearão junto o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e o povo de Amon lhes obedecerá. Adonai secará o golfo do mar do Egito. Ele agitará a mão sobre o rio Eufrates, para trazer um vento ardente, dividindo em 7 riachos, e permitindo as pessoas atravessá-lo em seco. Haverá uma estrada para o remanescente de seu povo, que permaneceu em Ashur, como houve para Israel quando saiu da terra do Egito. Isso vai ser o milênio, o início do reino milenar de Jesus. Então, meu irmão, tudo que você está vendo aí, todo esse desespero, essa roubalheira, está com os dias contados. É dias contados. A mão de Deus já está vindo sobre essa gente. Vocês podem ter certeza disso. Sabe por quê? Nós estamos a 685 dias do término da geração da figueira. Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer muita coisa. Então esse povo será cortado. Esse povo será jogado no lago de fogo e enxofre, no qual vai estar a besta, o falso profeta e o anticristo. Entendeu? Presta bastante atenção. Só o dragão vai depois. Mas a besta, o falso profeta e o anticristo já vai agora. Junto com essa gente toda que você está vendo aí fazendo o que estão fazendo. O espírito da maldade está sobre a terra. O espírito do anticristo está sobre a terra. Espírito do engano, espírito da mentira, espírito da falsidade, espírito da roubalheira, tudo junto sobre a terra. Repara para você ver. Repara para você ver. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pregar Jesus Cristo Salvador para aqueles ainda que não ouviram. E para os crentes que estão enganados.
Porque tem crente enganado, hein? Tem crente enganado. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer? Às vezes você pensa assim, presta atenção. Ah, irmã Ruth do céu, eu tenho um parente que eu não posso ficar perto dele, ele é crente como eu, mas eu e ele perto junto dá um atrito danado. O que eu faço? Fica de longe, somente ore por ele, para que o Senhor salve ele, porque aqui está dizendo, Efraim não terá mais inveja de Judá. Então está dizendo, o teu irmão não terá mais inveja de você e você vai poder viver junto com ele, porque quando Jesus voltar, presta atenção, quando Jesus voltar, essas coisas vão acabar, sabe por quê? Porque o pecado vai acabar. Não vai ter mais como dar brecha para o diabo. Então você se afasta para você não pecar e ele também não pecar, mas continua orando por ele. Senhor, salva a vida do meu irmão. Senhor, salva a vida da minha filha, do meu irmão, do meu marido, de que seja de quem for. Guarda ele, eu não posso ficar perto, mas o Senhor tem poder de salvar a vida dele. Curar essa parte fraca que ele tem, para que no céu a gente possa viver junto. Entendeu? Para que a gente possa viver junto. Irmãos, eu tenho esse problema na minha família. Você acha que eu não tenho? Não, eu tenho. Eu oro todo dia, Senhor, em nome de Jesus, não deixa eu ficar perto. Não me deixa, porque não vai dar certo. Mas eu quero eles na glória, porque eu sei que lá vai ser tudo perfeito e lá não vai dar mais para brigar com ninguém. Shalom, Elaine. Lá não vai ter como brigar com ninguém, porque o espírito da briga foi embora. O espírito de Satanás acabou, sumiu. Nós estaremos com corpos glorificados, mente sã, onde o pecado não pode mais atingir de forma alguma. Entendeu, irmão? Você não vai ter amnésia, não é isso. Mas aquele espírito de contenda, de briga, de inveja, de tudo, vai desaparecer. Entendeu? Vai desaparecer e acabou. Mas nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ter entendimento que vem do alto para poder entender essas coisas. Tem muita gente que não entende. Aí fala assim, não, você está pecando. Se você não for atrás, você está pecando. Não, meu irmão. Ir atrás da pessoa que age dessa forma é pior. Por que é pior? Porque a pessoa vai ficar instigada a ter raiva de você, a querer ter inveja de você. Tem gente que gosta de brigar. Tem gente que tem uma paixão por brigar. Não pode ver um quieto que já começa a querer quebrar o pau. Então o que você faz? Você fica no seu canto, quietinho, tá? Clamando, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia daquela pessoa. Eu amo tanto aquela pessoa, faz parte da minha vida, mas eu não posso viver com ela, porque eu vou fazer ela pecar e ela vai fazer eu pecar também. Mas eu amo aquele meu irmão, eu amo aquela minha irmã. Então o Senhor salva ele, faz que lá na glória, lá no novo céu e nova terra, a gente possa viver junto. Então prepara o coração dele, mas eu quero ficar de longe, para eu também não perder a minha paz, não perder a minha salvação. Entendeu? É assim, meu irmão, que nós temos que ter. Isso é amor. Isso se chama amor. Entendeu? Presta atenção, irmão. Amor não é lamber. Amor não é beijo e abraço. Amor é responsabilidade pela alma alheia e pela tua também. Amor é você ver o perigo e sair fora do perigo. Isso é amor, meu irmão. Presta bastante atenção. Espero que você tenha compreendido o que foi falado aqui hoje, né? Algumas coisas eu acho que não deveria ter falado, né? Desses viajantes do tempo. Às vezes eu falo assim por cima, mas hoje eu fui um pouquinho mais a fundo, né? Então, pesquise sobre o que eu falei aqui, tá? Se você quiser aprender sobre isso, pesquise. Tem muita informação por aí, né? Muita informação. E amanhã eu vou trazer uma coisa bem interessante para você sobre a Tartária. Sobre a Tartária. Da Tartária, todo mundo acha que a Tartária são pessoas, né? E não são. São néfilins. Tudo que você vê falando de Tartária são néfilins, tá? Tudo, 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 tudo. E engraçado que a Tartária sempre está na região norte, nunca está na região sul. Mas vamos orar, né? Clamar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
né? Vamos orar ao Senhor, clamar o seu nome, porque Ele é bom em todo tempo Deus é bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu nome, Te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder e de misericórdia, Tu és um Deus de amor e de justiça. O Senhor é um Deus que cuida do Teu povo. O Senhor é um Deus que nos ensina muita coisa que as igrejas não ensinam, mas o Senhor, por misericórdia, tem nos ensinado no final dos dias, porque o conhecimento está aberto. A porta do conhecimento está aberta. Então, Pai, nós temos que entender para a gente não pecar, porque nós estamos num momento de confusão. E às vezes a gente não entende por que a gente passa por determinadas pessoas e sente um calafrio, conversa com alguém, parece que a gente está derretendo e não sabe que ele está conversando com Néfili, não está conversando com gente. E tá cheio de Néfili por aí, cheio de Néfili. Tá nascendo um monte agora, um monte. Pai, eu te louvo porque o Senhor nos fez entender o que é nos dias de Noé. E o Senhor falou que, como foi nos dias de Noé, assim seria na vinda do Filho do Homem. E nós estamos passando por isso outra vez. E eu quero te pedir, Senhor, pela tua infinita bondade, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, quero te pedir pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Joelma, pela Andréia Coelho, Pai, pela Andréia Medeiros, guarda as tuas filhas em nome de Jesus. Te peço pela Andréia Brau, pelo seu esposo, guarda eles, Pai. Te peço pela Cleide, Senhor, guarda a vida da tua filha, sua família, hoje é aniversário dela. Que a tua mão de poder esteja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Te peço pela Fernanda Bamin, pela sua família, pelo seu primo Mitre. Te peço pelo pastor Luiz, que a tua mão esteja sobre a vida dele, guardando no seu ministério. Pelo Denildo, te peço pela Suzana e seu filho, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pela Paula, pelo Pedro, lá em Portugal, pela Clara e pela sua família na França, pelo pastor Vitor, pela pastoração, guarda eles em nome de Jesus, Senhor. Fica os teus filhos que sejam firmes na pregação da tua palavra. Pelo Alexandre, pela Simone e seus filhos. Pela Luciana e a sua família. Pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos. Que a tua mão de poder esteja sobre a vida deles em nome de Jesus. Te peço pela Aline, pela vida da mãe dela, Alzimira, Senhor, guarda a tua filha. Te peço pela Berenice, Senhor. Te peço pela Marta Valéria, pela Larissa. Guarda ela, guarda os seus meninos, o seu esposo, em nome de Jesus, a sua família. Te peço pela Rose, pela Isabel, pela Dani, pela sua família, pela Iriedna, pelo Daniel, pela Patrícia Venâncio, pelo seu filho, pela Fatinha, Senhor, guarda a tua filha, pela Sara, pela Aline Cristo, pela Valmira, pela Viviane Peixoto e seu filho, Senhor, pela Jaque, as crianças, pela Aline Franciele, pela Rosimeire, pela Mônica, Pai, guarda ela em nome de Jesus, junto com a sua família, seus funcionários, pela Estela, pela Dani Cristina, pela Celeste, Senhor, pela Carol Cousen, Pai, em nome de Jesus, pelas suas crianças, pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia, Senhor, pela Leninha, pelo Charles, pela Vanilda, pela Crica Artes, Pai, em nome de Jesus. Te peço também pela Beth Borba, guarda a tua filha, pela Irene Lara, pela Cleidiane e sua família e a Margarida, pela Tássia, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivane e sua família, pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra, pela Aline Milani, Senhor, seus filhos, guarda eles em nome de Jesus, pela Nayara Paiva, pela sua família, pela Erivanes, pelas suas crianças, pelos seus mais velhos, pela Eunice, Senhor, pela Graciele e o Gabriel, pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes,
pela Roberta, Pai, pela Patrícia e pela Paulo, pela Célia Regina, sua família, pela Marisa Tristão. Que a tua mão de poder, que a tua mão de misericórdia esteja sobre os teus filhos, guardando, protegendo, livrando do mal. Eu te peço, Senhor, que os teus anjos de misericórdia estejam na casa do teu povo, o anjo da prosperidade, o anjo da presença do Senhor esteja na casa dos teus filhos, aumentando a sua despensa, prosperando, Pai, aquilo que tem dentro de casa, prosperando a sua roupa, prosperando, Senhor, o pouco que tem, que não falte nada, tudo seja completado até a volta de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos porque cremos em ti, cremos na tua palavra, que a tua palavra diz que nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É no Senhor que nós cremos, na tua palavra verdadeira nós cremos. Te agradecemos por tudo, te damos graças em nome de Jesus, aquele que vive para a eternidade. Amém e amém. Irmãos, tem uma irmã aí que perguntou como é que a gente faz para identificar o Néfilim, né? Você sente, o teu corpo tem repulsa, o teu corpo não consegue ficar perto, você sente algo estranho, você sente algo que te perturba, entendeu? Quando você sentir isso, você clama o sangue de Jesus. Quando você sentir esse tipo de coisa, clama o sangue de Jesus, porque você não está lidando com um ser humano normal. É um ser humano que não é humano. Ele metade é humano e metade é coisa maligna, entendeu? Então, é isso aí que faz a gente entender. É isso aí que faz a gente ver que ali não tem nada de Deus. E vou te dizer, hein, tem muito na igreja, nas igrejas está assim, ó. Cuidado. Cuidado. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.